Oi, eu sou Leandro Gouveia, da CBN. E eu sou Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Começa agora mais um episódio do podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com Valor Econômico e Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E se você tem acompanhado a gente, já sabe que o podcast faz parte do MED é Mais, que é um projeto do Valor Econômico em parceria com Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Como o nome MED é Mais já diz, a gente fala de médias empresas. E a gente dá destaque para essas histórias e reconhece as médias como sinônimos de inovação, de força e de crescimento. E aqui no podcast Como Eu Cresci, eu e a Mariana conversamos a cada 15 dias com empreendedores para te mostrar como essas empresas fazem para crescer. Falamos de sucessão, gestão de pessoas, expansão, inovação, governança. Conta pra gente quem é a convidada de hoje. Hoje a gente vai ficar com água na boca, né? Ai, com certeza. E olha, a gente grava na hora do almoço, gente. Então, garantida aqui. Hoje a nossa convidada especial é a Elaine Moura, que é CEO da Popcorn Gourmet. A Elaine é formada em gastronomia e jornalismo e desenvolveu receitas exclusivas, empreendeu, formatou o negócio por franchising e começou a exportar. E ela vem contar essa história e falar sobre a expectativa de crescer 65% em faturamento neste ano. E que bom que você está aqui para contar sua história para a gente, Elaine. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui contando essa história para além de como eu cresci, mas como eu estou crescendo. Ótimo, gosto muito disso. Você começou empreendendo cedo, né, Elaine? Aos 12 anos. Conta pra gente como foi esse início e de onde veio essa ideia. Parece uma maluquice isso, mas eu ainda, enquanto adolescente em casa, eu nasci na periferia de Goiânia e um período a gente foi viver na zona rural. E quando eu fui para a zona rural, eu fiquei muito me sentindo sozinha e eu queria me conectar com pessoas. Eu observava a escassez que eu tinha na minha casa, mas era escassez de supérfluo, nunca faltou comida na mesa. A minha família sempre foi muito acolhedora, eu sou neta de cozinheiros, então é uma família muito calorosa. Mas não tinha nada de luxo, eu não tinha, por exemplo, uma bicicleta. E eu estudava a 2 quilômetros da minha casa, e eu ia a pé. E aí eu queria sonhar um pouco mais. Então, mas no primeiro momento eu comecei a fazer doces com as frutas do pomar da minha casa para presentear os meus vizinhos, meus poucos vizinhos ali na zona rural, porque eu queria me conectar com pessoas e naquela época não tinha redes sociais, hoje é mais fácil. Então, achei uma forma simpática, porque a minha família sempre com esse lugar de que a comida é afeto, que a comida aproxima. Então, eu achei, bom, tem goiaba perdendo aqui no quintal, tem banana, tem jabuticaba, então eu vou fazer fruta disso, que eu aprendi a fazer com a minha avó, com as minhas tias, com a minha mãe. Então, eu começo a fazer esses doces, presentear os meus vizinhos. O meu pai, um eletricista semi-analfabeto, e que começou a observar que eu estava gastando muito açúcar, falou, não vai mais fazer isso. Então, eu tive uma ideia, apoiada por uma amiga, que é, vamos vender esses doces. Nasceu aí uma empreendedora. Porque aí eu entendi o valor das coisas, eu entendi essa dinâmica da troca, que eu me esforçava para agradar pessoas, mas eu era remunerada por isso e eu me sentia assim muito bem, eu sentia muito prazer nisso. Sempre fui muito comunicativa desde criança, então eu realmente fortaleci esses meus laços com os meus vizinhos ali. E eu comecei a fazer também artesanato para uma outra vizinha. Então eu fazia doces nos finais de semana, estudava de manhã e à tarde eu fazia artesanato. E nessa de fazer artesanato, eu realmente consegui comprar minha bicicleta. Foi a primeira bicicleta que eu tive. Eu consegui comprar o tênis que eu sonhava em ter, cor-de-rosa. Consegui comprar uma televisão para o meu quarto e depois eu não tinha mais sonhos. Estava bom, isso bastava para mim. Então eu comecei a poupar esse dinheiro. Fui guardando. E em uma ocasião meu pai teve uma doença e autônomo, parou de trabalhar, parou de receber. E a gente viveu das minhas economias. E ali eu senti real o valor do dinheiro, a importância de organizar, de poupar. E aí eu levei isso para minha vida depois. Então eu me senti muito útil para minha família, eu me senti fortalecida em ter guardado um pouquinho desse dinheiro. E essa virou a minha dinâmica de vida. E era boa vendedora? Olha, eu falo que depois fui fazer gastronomia, jornalismo, mas o que eu sou mesmo de alma é vendedora, viu? E seguiu, assim, a partir daí, seguiu no mesmo ramo, continuou vendendo, fazendo artesanato, doces? Eu fiquei por um tempo, ali 3 anos nesse ambiente, e aí eu volto para Goiânia, porque aí chegou na época do vestibular. E aí tinha algumas regras na minha casa que também me apoiaram muito, que era
se você for vender artesanato, fazer doces, você tem que tirar notas boas. Se a nota for ruim, você vai tirar esse trabalho. Então, eu não era uma aluna top, eu era uma aluna bem mediana, e a partir daí eu me esforcei muito, isso me definiu, porque depois eu pude escolher a universidade que eu fui estudar, eu pude escolher o curso que eu fui estudar. Eu comecei o curso de economia antes de fazer jornalismo. No meio do caminho eu entendi que eu não era feliz em economia, e aí eu então fiz universidade de jornalismo. Aí eu me conectei muito, eu gostei, fiz com muito prazer. Mas quando eu volto para Goiânia, eu não tinha nem as frutas e nem o artesanato. Então eu já tinha me acostumado a ganhar dinheiro, a ter minha independência, e eu tinha 15 anos, então eu fui buscar emprego batendo de porta em porta mesmo, literalmente. Assim, peguei uma lista telefônica, fui ligando, e muito articulada, e eu falava para as pessoas que eu tinha experiência. E as pessoas não tinham ideia que eu tinha 15 anos. E aí, quando eu cheguei numa entrevista de emprego, muito articulada, falei, eu tinha alguma habilidade com coisa de escritório, mas, assim, totalmente intuitiva, nada de treinamento. Mas eu fui aprovada numa vaga, e aí eu chego em casa com essa notícia, que eu ia trabalhar à tarde, estudava de manhã e trabalhava à tarde nesse escritório, e era um escritório de produção de eventos. Então eu entrei lá aos 15 como secretária, mas naquela época a secretária fazia tudo, limpava, pagava coisa no banco, fazia tudo, fazia cafezinho. E aí eu saí de lá 7 anos depois como gestora de um time de mais de 50 pessoas, fazendo congressos, feiras, fazendo muita coisa grande, e um dos serviços que eu mais contratava nessa minha função de gestora era buffet. E eu ali já era jornalista, mas de olho nesse mercado. Falei, puxa, buffet dá muito dinheiro, eu gosto de cozinhar, e eu acho que pode ser um bom negócio. Então eu saio de lá depois de 7 anos para empreender, monto um buffet, e aí tive uma jornada de 19 anos à frente de um buffet em Goiânia, e foi um dos buffets, na época, mais luxuosos, onde eu fiz vários eventos grandes. Fui chefe no Palácio do Governo de Goiás por 8 anos, então consegui escalar dentro desse lugar de gastronomia, eu consegui ter um bom espaço na minha cidade, e foi no meio do caminho que eu resolvi estudar gastronomia, porque eu queria entender mais do meu negócio. Aí veio uma segunda paixão, então eu gosto muito de me comunicar, mas eu gosto muito também de cozinhar, e hoje eu consigo unir os dois, hoje eu consigo me comunicar sobre o meu negócio e consigo criar receitas para o meu negócio também. Agora, interessante, né? Você escolheu uma formação na graduação, jornalismo, que a princípio tem nada a ver com empreendedorismo. A gente vê muitas vezes empresas de sucesso muito grandes, pessoas que fizeram administração, engenharia, muitas vezes já são de um nível econômico que possibilita que se crie uma empresa e tal. E você optou por um caminho diferente, né? Mas essa veia empreendedora continuou em você? Por que você escolheu um caminho diferente? Como é que ia depois trocar? Porque às vezes uma pessoa que está ouvindo a gente pode pensar, eu tenho uma formação completamente diferente, mas às vezes eu penso em empreender, mas não está na minha formação, né, acadêmica. Eu tive tantas dúvidas ao longo da minha jornada. Primeiro que eu acho que o jovem, ele tem que tomar essa decisão muito cedo. Ele não está formado ainda, então eu não tinha certeza do que eu queria seguir. Eu já tinha muito essa característica vendedora, empreendedora, articulada, mas eu não fui estimulada pela minha família. Minha família não é uma família de empreendedores, então eu não tinha muito essa noção. Mas quando eu for fazer economia, eu ficava me questionando o tempo inteiro, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto desse tanto de números, eu não gosto de fazer planilhas, eu não gosto de estatística, então eu ficava me questionando. E hoje eu vejo quanto foi importante também essa jornada dentro da economia, enquanto empreendedora. Eu preciso, sim, fazer o que eu gosto, o que eu me divirto, mas eu preciso fazer o que é necessário. Então, eu preciso olhar para números com muita atenção. E dentro do jornalismo, eu já estava empreendendo no meio do curso, e aí eu falei, vou terminar isso aqui, porque eu não vou decepcionar minha família mais uma vez. Então, vou terminar jornalismo, mas eu tinha já ciência que eu não iria atuar como repórter no buffet. ou empreendendo no jornalismo. Eu já ganhava dinheiro já com buffet, então eu já tinha certeza que esse era o meu caminho, mas vou concluir e vou entregar um diploma para minha mãe. Era muito esse lugar. E falando sobre gastronomia, né? E você falou no começo da conversa que é neta de cozinheiros, né? Como que isso passou para você? Até fazendo esses doces lá no começo da adolescência, você sabia fazer? Você aprendeu com seus avós? Eles te ensinaram ali na cozinha de casa mesmo? Como foi
desenvolver essa paixão por cozinhar antes mesmo de estudar gastronomia formalmente? O meu avô, ele era um cozinheiro profissional e ele envolvia todos os filhos nas atividades. Então, os meus tios todos cozinham bem, a minha mãe cozinha muito bem. E aí, quem não tinha muita habilidade para cozinhar, vendia as coisas que o meu avô fazia. Eles vendiam salgado na rua, então eles eram todos envolvidos ali. E nos finais de semana eram sempre na casa dos meus avós, então tinha muito essa atmosfera de que tem comida para todo mundo, que todo mundo tem que sentar à mesa, que todo mundo tem que compartilhar. Então eu cresci muito nesse ambiente e eu achava que esse era um ambiente mais feliz. A minha família, com toda a simplicidade, eles nunca abriram mão da gente sentar à mesa para a gente fazer as refeições juntos. Então era uma conexão. Às vezes a gente acha hoje que a rede social é o lugar que mais conecta e eu acho que a mesa é o lugar que mais conecta. É a hora que você vai ter uma conversa séria com seu filho. Então eu cresci muito nesse ambiente de troca e me inspirei muito. Então quando eu ia para a cozinha era um ambiente de felicidade. E a minha mãe me estimulou a cozinhar muito cedo. Então eu ajudava a minha mãe a partir dos 6 anos de idade ali na cozinha. Eu ficava ali contribuindo com alguma coisa, com a sobremesa, ou com auxiliar mesmo ali. Então eu já tinha um pouco dessa dinâmica. Então era um lugar para mim de intimidade e era um lugar que eu me divertia muito. Então quando eu vi isso numa oportunidade para negócios, o que me destacou? Eu era muito habilidosa. Eu comecei fazendo catering para congressos e feiras. Então era lanches rápidos. Às vezes eu comprava quase tudo pronto, tipo, eu comprava embutidos, queijos e montava, mas eu montava com uma estética caprichosa, eu era cuidadosa nessa apresentação. E uma vez eu peguei um congresso médico que os médicos precisavam almoçar enquanto assistiam conteúdo. E aí eu fiz parecendo uma bandejinha de avião, mas eu nunca tinha andado de avião. Mas aí eu olhava filme, eu olhava referências e eu consegui entregar essa experiência. E quando terminou, o contratante, uau! Que incrível, sabe? Foi impecável, saiu na hora certa. Então, eu sempre fui muito disciplinada e muito caprichosa para fazer tudo. Então, eu acho que eu poderia empreender com outras coisas também. Hoje eu tenho vontade, assim, de fazer artesanato de novo, de trabalhar com cerâmica. E eu sei que o que eu colocar à mão, eu vou fazer com cuidado, eu vou fazer com zelo. E eu acho que esse é um pouco do caminho para quem quer empreender. E aí, tendo o buffet, em algum momento você achou que era pouco? Quantas pessoas você chegou a ter na empresa? O buffet eu já achava que era demais. Que era demais. Era. Nossa, eu trabalhava muito, Não sabia o que viria pela frente. Não então. sabia, assim, eu trabalhava muito, mas eu criei uma dinâmica em volta do meu nome. Então, quando eu comecei, não tinha esse destaque que tem para chefe de cozinha. Mas ao longo da minha jornada, já teve esse espaço de destaque e se você tivesse um nome, isso valorizava. Então, esse buffet cresceu em volta do meu nome, em volta da minha imagem. E aí isso se tornou muito cansativo, porque eu tinha que estar em todas as festas, tipo, eu comecei a fazer eventos para sertanejos, para políticos, e aí a minha presença tinha um valor. E quando eu percebi que eu era além disso, eu não precisava estar em todos os lugares, eu comecei a pensar em produto. E quando eu começo a pensar em produto, eu queria ter uma grande ideia, mas essa grande ideia não vinha. E ela veio de maneira muito despretensiosa, porque em 2014, eu continuava com a dinâmica, já empreendendo há 14 anos no buffet, que eu comecei em 2000. 2014, já empreendendo há 14 anos, eu dava doces de presente. Eu continuava contando a minha história daquela menina de 12 anos, que começou a empreender, então eu falava, olha, leva um pouquinho da minha história com você. E aí eu fiquei uma hora incomodada, eu queria ter um doce autoral. Então eu sempre gostei muito de pipocas e eu começo a fazer testes com pipocas para presentear. Então eu queria dar uma outra cara para o meu buffet. E quando as pessoas começam a elogiar, falar, nossa, que delícia, isso é incrível, essa receita é única. Eu falei, puxa, isso pode virar um negócio. Então veio essa ideia, isso pode escalar, isso não precisa da minha imagem, eu não preciso estar em todos os eventos. Então, eu, ao longo desses 14 anos, até esse período da minha jornada, eu não tinha tirado férias. Eu não tinha, 30 dias que eu posso desligar meu telefone e ficar off, porque sempre tinha um evento. Eu já cheguei a viajar de férias com a minha família, voltar, fazer um casamento e ir de novo para concluir as férias. Porque dependia da minha imagem, não era só da minha equipe. Mas eu cheguei a fazer 7 festas em um dia só. Eu tinha uma equipe muito grande, tinha caminhão, tinha galpão, era uma estrutura de fato muito grande. Eu estava entre os 3 buffets mais cotados de Goiânia,
Então não faltava trabalho pra gente, era muito de escolher mesmo o que fazia sentido, o que não fazia. Então eu acho que dentro dessa jornada enquanto chefe de cozinha, na minha cidade eu cheguei no topo. Tipo, além disso, eu poderia empreender com restaurante, outra área, mas eu consegui um nome dentro do buffet. E aí depois eu entendi que eu poderia ter um produto que destacasse ali e que pudesse fazer sentido. Você falou de político e tal, teve gente famosa, né? Teve muita gente famosa. Cite exemplos. Nossa, fiz muito sertanejos, acho que quase todos ali de Goiás, porque tem essa turma de Leonardo, de Zezé de Camargo e Luciano, essa turma de Bruno e Marrone, os sertanejos eu acho que eu fiz todos, fiz Friboi, eu fiz governo de Goiás, então eu fiz banquete para o Fernando Henrique Cardoso, para Dilma Rousseff, então enquanto essas pessoas passavam ali por Goiás, eu consegui atender muitos deputados, enfim, eu trabalhei muito. E aí isso também me conectou com o agro, porque aí eu comecei a fazer eventos, porque Goiás tem muito pessoas que vivem do agro, fazendas, indústrias do agro, então atendia muita gente, muita indústria grande. E eu acho que eu fiz um evento uma vez para 7.000 pessoas, para Unilever. E eu só tive noção do tamanho desse evento. Eu era muito jovem quando eu topei pegar esse evento. Eu só tive noção quando chegou, era churrasco, e chegou um caminhão de mandioca para descascar. Aí eu tive noção que realmente eu estava pegando coisas muito grandes, mas realmente eu era muito buscada quando o evento era grande e que não é todo mundo que tem equipe, que tem fôlego para fazer um evento muito grande. Eu topava fazer essas coisas meio malucas, as ideias estranhas. Consegui muita mídia também, eu já dei várias entrevistas de dicas para otimizar a receita de Natal. Saiu em rede nacional, e que não é muito comum. Eu estou lá no interior do país, e que é complexo a gente sair na mídia nacional. Então, eu conseguia destacar estando ali em Goiás, exatamente porque eu transitava muito entre várias pessoas famosas. E como foi fazer essa transição entre ser funcionária, chegou a gestora numa empresa como funcionária, para empreendedora, né? O que você levou de lições do que você tinha já construído, aprendido, até do seu nome, né? Que você já estava circulando e conhecida, imagino, no segmento. Mas para transformar isso num negócio seu é um passo diferente, né? Sim. Que daí você se torna responsável não só pela marca, que como você falou, é seu próprio nome, né? No fim, a sua pessoa, mas também pelos empregados, né? Por entregar essa festa para quem vai casar, fazer um aniversário, enfim, um grande evento, né? Sim. Esse período que eu trabalhei nessa empresa, foram 7 anos, foi minha grande escola de negócios. Era uma empreendedora admirável no quesito de relacionamento, ela se relacionava muito bem, então eu entendi um pouco dessa dinâmica de networking, que não era a minha base, né? Não entendia muito como isso funcionava, mas tinha também um ambiente um pouco tóxico com o colaborador. E aí isso foi uma grande escola para mim, porque eu olhava para aquilo e eu tratava aquilo como meu. Então eu sempre coloquei muita energia em tudo que eu fazia. Então eu me destaquei muito rápido, eu cresci muito rápido ali dentro, eu escalei tudo que eu podia escalar dentro daquele ambiente também. Eu me especializei, eu fiz cursos, então eu queria entender muito da dinâmica do que eu fazia. E aí eu aprendi também o que não fazer com as pessoas. Isso foi fundamental para quando eu fui empreender, essa coisa de o colaborador pode te demitir, o colaborador pode não te aceitar. E eu vivia num ambiente que tinha um lugar absoluto que eu contrato e eu demito. E quando eu fui empreender, eu falei, não, o colaborador ele pode me demitir. Então eu tenho algumas regras do meu trabalho, que a gente tem um quadro de valores lá, e esse quadro de valores ele foi construído pelos nossos colaboradores, os mais simples, as pessoas que fabricam pipoca. E aí a gente foi perguntando, o que você traz de casa que é inegociável para você? Aí eles foram colocando vários adjetivos, a gente construiu esse quadro. Isso virou um quadro, virou uma camiseta, virou o nosso grito de guerra ali dentro. E aí o meu compromisso eu vou cobrar isso de vocês todos os dias, mas vocês também podem me cobrar isso todos os dias. E eu vivia num ambiente que não podia cobrar a minha chefe. A minha chefe cobrava, então era um ambiente abusivo. E você observar isso também, de você saber o que combina com você, o que faz parte dos seus valores, o que não faz, isso eu vou deixar para lá. Isso me ajudou muito quando eu fui empreender.
que eu queria um mundo melhor, e se eu quero um mundo melhor, eu tenho que fazer o meu mundo melhor. Então eu era, por exemplo, a única mulher negra nesse ambiente que eu trabalhava. E aí eu poderia também montar uma empresa com esse viés de continuar sendo a única mulher negra. E aí eu construo diferente. Então, eu consigo trazer oportunidades para outras pessoas negras em cargos de liderança, porque é muito fácil colocar pessoa preta para ser garçom, para fazer pipoca, para limpar o chão. Mas aí eu faço um movimento diferente, porque se eu quero um mundo melhor, eu preciso provocar isso também. E hoje eu tenho essa possibilidade dentro do meu ecossistema. Agora, na escolha então do produto, né? Falamos aí dessa transição do buffet para pipoca. Como foi escolher esse produto? Já havia esse tipo de pipoca saborizada? Você já conhecia? Qual foi o primeiro sabor? Como é que foram os testes aí? Eu fui fazer um curso na França de confeitaria e na volta eu passei por Londres e eu já estava ali meio na pesquisa de o presentinho ser a pipoca. Não olhava para a pipoca como negócio. Mas aí eu fui visitar uma livraria e do lado tinha uma loja inteira de pipocas. E eu fiquei muito impactada. Mas eram pipocas saborizadas, com coisas muito sofisticadas, muito europeias, assim, tipo com trufa negra, com azeite trufado, sabe? Com coisas muito mascarpone. Era muito distante, assim. Mas eu fiquei muito impactada, achei aquilo genial. Comprei todas as pipocas e comprei vários ingredientes e trouxe para o Brasil para poder testar. Aqui no Brasil tinha poucas referências que faziam pipocas saborizadas, não como a gente faz, mas eu tinha alguma referência aqui em São Paulo, em Brasília também tinha uma empresa pequena que fazia festas e eu observei aquilo, mas aí eu dei uma outra linguagem, eu dei uma outra roupagem para isso, eu consegui diminuir a atividade de água do chocolate para poder inserir isso na pipoca e manter essa pipoca crocante, porque esse é o pulo do gato. É você fazer uma pipoca que mantenha crocante por muito tempo na casa da pessoa. Porque quando você faz pipoca na sua casa, é assim, ela na hora fica gostosa e fica muito cheirosa. Passou uns 30, 40 minutos, isso perde a crocância e perde o cheiro. Então o desafio era não colocar conservante, que é o maior desafio, e fazer uma pipoca gostosa, crocante por muito tempo, para as pessoas conseguirem levar para casa, para elas conseguirem presentear. Então esse foi um meio movimento, assim, mas não tive um business plan inicial, fiz tudo bonitinho, não fiz um planejamento estratégico, a minha empresa será assim. Não teve? Não teve. Essa empresa aconteceu. Porque quando eu comecei a presentear os meus clientes, eu recebi uma proposta, na verdade, de uma noiva. Ela falou, eu vou me casar e eu queria dar de presente aquelas pipocas que você me deu para os meus padrinhos de casamento. Você poderia fazer uma caixinha? E aí eu, ai, que legal! Aí ela distribuiu. E aí todo mundo elogiou. Nossa, que lindo esse convite, que gostoso. Ela voltou, Elaine, eu queria colocar essa pipoca no meu casamento. Tem como a gente servir? Eu falei, tem. E era um casamento para 400 pessoas. E a gente criou momentos com a pipoca. Então, a gente já é acostumado que na porta da igreja tem um pipoqueiro ali vendendo pipoca. Então, a gente estilizou isso. A gente fez uma food bike super bonitinha, super charmosa. Também de referências que eu trazia da Europa, porque eu via as pessoas vendendo café na rua, nas bicicletas, crepe na rua. Então, eu fiz essa roupagem bem romântica, bem engraçadinha. E aí, coloquei a moça casou no jardim da casa dela, então o lugar já ajudava muito. O jardim era incrível. Então, coloquei um casal de modelos para servir pipoca antes da cerimônia começar. Então, a gente criou um ambiente. Antes da cerimônia começar, ficou agradável, porque a noiva demora a chegar. E aí, mas estava servindo ali uma água aromatizada, o violino tocando, pipoquinha de lemon pepper, caramelo com flor de sal. Então, virou uma atmosfera. E quando a festa começou, tinha uma estação de pipoca de chocolate na festa. E aí, quando terminou, que eu fui fazer a contabilidade do que eu ganhei com o buffet, o que eu ganhei com a pipoca, eu ganhei mais dinheiro com a pipoca, percentualmente. Falei, isso pode ser um negócio. Foi aí que me deu o gatilho de isso é um negócio. Vou olhar para isso com muita atenção. E aí eu comecei, então, a ofertar estação de pipoca no meu buffet. E aí virou. Foi de 2014 a 2015, fazendo muitas festas. E aí depois as pessoas perguntavam aonde que eu compro essa pipoca. E não tinha lugar para comprar. Eu fui convidada para ser chefe da Casa Cor em 2015. E eu falei, vai ser lá que eu vou lançar essa pipoca. Em Goiânia? Em Goiânia. E aí eu fui numa reunião, levei a pipoca na minha bolsa
E aí, na reunião, eles brifando o que eu deveria fazer enquanto chefe de cozinha, qual que era a dinâmica. E a Casa Cor é um evento que mostra tendências de decoração, arquitetura, design, né, de ambientes. E aí, mas também eles sempre chamam chefes para poder criar uma experiência gastronômica também nesse lugar. E aí eu falei, olha, eu quero lançar um produto, eu tô fazendo uma pipoca muito gostosa. E eu queria lançar isso aqui na Casa Cor. Na hora, elas olharam e tipo, não tem nada a ver com Casa Cor. Acho que elas imaginaram o pipoqueiro na rua, enfim, uma pipoca comum. E quando eu tiro essa caixinha com laço de fita, tudo muito caprichado, eu levei uma pipoca de chocolate trufado com leite em pó. Aí elas já olharam diferente a hora que elas abriram, experimentaram. Elas me ajudaram na concepção do ambiente que ia ter ali na Casa Cor. E ali virou um negócio, de fato. Ali realmente, esse modelo que até hoje a gente segue, nasceu na Casa Cor em 2015. A gente montou uma food bike, degustação em tempo constante, porque as pessoas tinham que degustar para saber que não era uma pipoca comum. Então, a gente fez esse trabalho, essa dinâmica que a gente faz até hoje no shopping center. É um quiosque que imita uma bicicleta e que a gente faz degustação. As pessoas precisam experimentar para elas enxergarem valor no produto, enxergarem os ingredientes que a gente coloca. Então, foram 40 dias fazendo isso. E aí, eu fui capa de um jornal, principal jornal de Goiás, que é o Jornal Popular. E aí, o título da matéria foi Vossa Alteza Pipoca. E como que ela pegou um produto na sua simplicidade máxima e transformou isso numa iguaria. E aí, o superintendente de um shopping leu a matéria, foi lá para me conhecer e falou, não mude nada, leve isso para o meu shopping. Eu quero criar uma experiência no mall do shopping, no mall mais qualificado, porque é onde estão as marcas internacionais. E aí, então, 2015, começou toda essa minha virada de chave. Eu fico com os 2 negócios no começo, o buffet e a pipoca, que não tinha nome, tá, gente? Eu não tinha criado um branding ainda. Eu inicio no shopping com o nome do meu buffet, pensando em fazer sucesso local. E aí, quando as pessoas começam a me buscar aqui, quero levar isso para minha cidade, é que eu fui atrás de uma agência de publicidade para me apoiar, para poder criar um nome, para patentear o nome. Aí chamei uma arquiteta de franquia para remodelar a experiência, para deixar mais funcional, cores que se comunicassem com o que eu queria vender. Então, eu realmente dou essa roupagem num segundo momento. E aí eu abro em todos os shoppings de Goiânia, ou nos principais shoppings de Goiânia, pensando localmente. Vai ser incrível, vou vender muita pipoca aqui em Goiânia. E mal eu sabia que as pessoas iam realmente querer levar para suas cidades e viraria uma franquia depois. Agora, falando do desenvolvimento do produto, né? Lá no comecinho, quando você presenteava ainda, já eram vários sabores. Você já ousava? Ousava. Caramelo? Ousava bastante, mas não eram muitos sabores. Eu comecei com 5 sabores e quando eu inaugurei no shopping, eu inaugurei com 5 sabores. Então, era caramelo com flor de sal, lemon pepper, ovo maltine, chocolate branco com leite em pó e paçoca com especiarias, porque foi o tema da Casa Cor, foi brasilidade naquele ano. E aí eu criei paçoca com especiarias, achei que era muito nosso, enfim. E aí, fiquei assim um bom tempo com esses 5 sabores e depois a gente vai ouvindo o cliente, a gente vai percebendo o que o cliente quer comer, a gente vai vendo tendências de mercado. Aí comecei a frequentar feiras de food, comecei a ir para congressos, tanto aqui no Brasil quanto fora. Aí fui entendendo um pouco também da dinâmica de ser mais democrático possível, aí fui criando mais embalagens, que a pessoa pode consumir na hora, ou um grande presente que ela pode levar para a equipe dela inteira no trabalho, ou fazer uma festa. Aí fui, então, entendendo um pouco mais essa dinâmica. Olhei para a saudabilidade. Então, a gente tem hoje produto zero açúcar, zero lactose, vegano. Então, a gente foi a cada vez aprendendo a ouvir o que o público quer consumir, não fazendo só o que a gente gosta de comer, o que a gente acredita. Você falou várias vezes de gostar de conectar pessoas e conectar com pessoas. E pipoca, eu fiquei pensando nisso, né, Elaine? Que pipoca é muito isso, né? Muito. É algo que você compartilha com os outros. Você não come sozinha. Assim, muito. Você tem um recipiente que você vai passando. E um pote bem grande, de preferência. Sua janta. Mas se Às alguém... vezes Mas se alguém passar, a pessoa vai pegar a sua pipoquinha. Sem dúvida. Vai. E eu imagino que você tem estourado muita pipoca até chegar nessa crocância, até no tipo de milho, né, Elaine? Tem diferença, né? A gente começou, 2015, quando virou negócio definitivo, a gente importava o milho.
era um milho que vinha dos Estados Unidos. Então era tão complexo, era tudo tão difícil, era tudo tão caro. O preço que eu vendo a minha pipoca hoje para o meu franqueado é o preço que eu vendia 10 anos atrás, porque tudo era importado. E aí depois eu aumentei muito o meu volume. Hoje esse milho, a semente é importada, mas ele é plantado aqui no Brasil, então tem vários agricultores que já fazem essa produção aqui no Brasil. E hoje eu posso dizer que 100% dos meus ingredientes são brasileiros, então eu consigo uma escalabilidade muito maior, uma facilidade muito maior, uma dinâmica mais rápida, então tudo funciona de maneira diferente hoje com o meu negócio, e o meu negócio é volume. Quanto mais eu tiver volume, mais eu ganho nessa produção. E aí o cuidado é não perder esse toque artesanal, sabe? Esse toque de carinho e de afeto. E quando você fala de conexão, eu acho que as pessoas olham pra gente assim, tipo, esse presente conecta. Então a gente virou presente muito para datas sazonais. Então a gente virou o presente do Dia da Mulher, a gente virou o presente de Páscoa, a gente virou o presente de Natal, o presente do Dia das Crianças, a food bike num evento corporativo ou uma comemoração de casa. Então, realmente a gente se conecta com vários públicos em vários momentos diferentes e com paladares muito diversos. Então, a gente hoje agrada de criança a idoso, porque a gente vai ter um sabor para cada um. A gente fez agora recente que a gente fala que é o sabor da vovó, que é cocada branca. Como as senhoras amam esse sabor. E aí a gente tem também pipoca colorida para criança que vai bater o olho de longe e vai falar, eu quero aquela pipoca colorida. Então a gente tem muito esse olhar amplo, e nesses 10 anos a gente foi entendendo o valor do coletivo também. Então a gente faz muita colaboração com marcas. A primeira que a gente fez foi com a Nestlé, já há 6 anos atrás, e a gente fez 2 sabores com eles, que é Alpino e Ninho. E Ninho sempre foi o meu mais vendido, não era por conta da Nestlé, mas era o sabor mais gostoso mesmo já. E aí depois que veio a marca, a gente entendeu que isso dá mais uma força. Então as marcas se unirem para poder fazer collabs, eu acho que é um bom caminho. E a gente entendeu isso muito mais nesse último ano, por isso que a gente tem esse salto de faturamento, porque a gente fez collab com coisas óbvias e com coisas nada óbvias. Por exemplo? Por exemplo, Chili Beans. A gente está lançando agora uma pipoca com a Chili Beans. O que tem a ver uma empresa de óculos lançar a pipoca? Então a gente fez uma pipoca de chocolate com pimenta, e que é irreverente, é ousado, é a cara da Chili Beans, é a nossa cara. Então a gente quis sair do óbvio e realmente surfar por outros lugares. É um público dinâmico, é um público alternativo, é um público que gosta de inovação. Então a gente foi muito ousado ao experimentar colocar a pimenta com chocolate na pipoca e trazer esse ar de ousadia para o produto. Outro ar de ousadia que a gente trouxe, mesmo trazendo uma pegada muito tradicional e muito regional. Eu nunca deixei de falar de Goiás. Todo lugar que eu vou, eu quero falar do Cerrado, eu quero falar de onde essa marca saiu, eu não quero perder as minhas raízes. E tem uma marca em Goiás que se chama Frutos de Goiás. É uma das maiores franquias hoje de sorvetes, picolés, e eles têm quase 1000 lojas hoje no Brasil. E a gente fez uma collab agora com eles, e a gente fez um sorvete de pipoca, que vai estar em todos os pontos de vendas deles. E a gente conseguiu manter a crocância da pipoca dentro do sorvete. Ficou surreal, com chocolate trufado, e ficou maravilhoso, assim. Realmente é o grande lançamento do ano, esse produto. E aí a gente falou, puxa, a gente também precisa contar mais de Goiás nessa collab. E aí a gente fez uma pipoca de pamonha doce, com queijo e manteiga. Então nós defendemos muito a bandeira que a melhor pamonha do mundo é de Goiás. Então a gente fez isso com muito capricho, e quando você abre o saco, vem o cheirinho de pamonha, vem o sabor do milho, vem o sabor da manteiga, do queijo. Então a gente conseguiu entregar muito afeto, contar a história de Goiás. E o lançamento, a gente sempre pensa uma vez por ano fazer um lançamento com conexão com o Cerrado. Então esse é o lançamento do ano que a gente está fazendo para manter o nosso regionalismo, contar a nossa história para o mundo, porque hoje a gente não está mais uma barreira só de Brasil, a gente de estado, né? A gente tá em outros países também, então a gente sempre gosta de contar a história, e a gente consegue contar história através do alimento. Então tem muita coisa, a gente está com o lançamento com a Nut Bavária, e a Nut Bavária, que é uma querida, uma super parceira da gente, e a gente misturou então pipoca com chocolate e castanha, que funciona muito.
é muito cara de presente, vão vir várias embalagens presenteáveis. Então a gente entendeu muito essa potência de colaboração, isso trouxe muita escala para a gente, e a gente entendeu com um efeito meio pandemia, assim, de que a gente não pode ficar só num canal, a gente não pode olhar só para um lado. Então a gente provocou o nosso franqueado a fazer revendas, então ele revende para outros pontos, a fazer delivery, e a gente começou a então entrar no varejo muito forte. Então esse grande salto que a gente deu em faturamento é justamente porque a gente foi para o varejo, a gente entrou em grandes redes. Então hoje são mais de 2.000 pontos de vendas que pode encontrar Popcorn Gourmet no varejo. Então a gente está no canal de franquia, a gente está no canal de varejo, a gente está no canal de e-commerce. E falando de canais, Elaine, e principalmente de franquias, lá quando vocês começaram essa expansão, porque partir de produção para unidades próprias é uma coisa, e produção para unidades próprias e franqueadas já é outro bicho, né? Tem que ter a capacidade de atender toda essa rede e dar o suporte para os franqueados. Como foi essa decisão, até sabendo que e você falou antes que estava trabalhando ali sem conseguir tirar férias, né? Mas esse é um outro negócio gigante, né? E uma rede de empreendedores que vão trabalhar com você. Como foi essa decisão pelo franchising e o que você precisou fazer na empresa para estruturar essa expansão? Olha, primeiro foi um crescimento muito consciente. Eu tinha uma lista de pessoas querendo comprar franquia gigante. E aí eu falei, eu vou abrir 10. Eu consigo produzir para 10. Eu não consigo produzir para 100. Não adianta eu abrir 100, dar um boom e depois não conseguir manter isso. Eu não sei a dinâmica, eu não sei como é que isso vai chegar no Brasil todo. Então eu fui dando um passo de cada vez. Isso foi fundamental, eu acho, para a gente crescer de maneira estruturada. E a gente fez isso com as 10 primeiras, rodou, ajustou, foi muito honesto com todo mundo. Tipo, não sei sobre franquia, não sei dessa dinâmica, mas estou aprendendo, você topa vir junto, corre um risco de dar muito certo e você beber essa água limpa e sair à frente, como corre um risco de não dar muito bom, não. Mas na minha cidade deu muito certo. Se você ouvir o que eu estou te dizendo, o modelo que eu fiz aqui, quiser replicar na sua cidade, pode ser que dê certo. E a gente foi adaptando e construindo isso a 4 mãos. Então eu tenho vários franqueados com renovações de contrato, porque o contrato de franquia são 5 anos, e ele precisa renovar para ele continuar na rede. Então a gente tem vários franqueados que renovaram seus contratos, então isso eu acho que diz um pouco dessa solidez e dessa longevidade desse modelo de negócios. Mas eu, de fato, aprendi de maneira muito honesta. Eu tocava um buffet, então era muito independente, muito sozinha. Depois eu entendi que no franchising não sou mais sozinha. Eu tenho mais gente pensando no meu negócio, eu tenho uma dinâmica diferente. No começo eu acho que eu abri muito, eu ouvia muito tudo que o franqueado queria me dizer. Hoje eu ouço, mas eu filtro e eu falo para ele, olha, a gente vai pilotar algumas ideias aqui. A gente chama o franqueado para pilotar junto com a gente, ali no comitê de franqueados, enfim, para depois replicar para a grande rede. A gente não coloca mais em risco a rede inteira. Então, a gente já fez lançamentos, tipo, desastrosos, do tipo, cara, não deu certo, não vendeu esse produto. Hoje a gente pilota antes. E aí, quando vai porque realmente vai rodar, porque vai funcionar, porque tem uma dinâmica. Então, todas as soluções de inovação, a gente gosta de pilotar para que a gente realmente tenha mais assertividade. E aí eu aprendi também essa delimitação de acesso do franqueado. Então, às vezes, tem que dizer não quando precisa dizer. O franqueado consegue me acolher. Hoje eu tenho muito um respeito do meu franqueado, que ele compra a minha marca porque ele acredita na minha história, porque ele me admira, ele admira a jornada que eu construí. Então, ele já vem com valores similares. Então, a minha relação com o franqueado foi filtrando. Antigamente, não. Era meio tipo, quer empreender? Eu tenho uma marca aqui, venha. E hoje não, hoje a gente questiona tanto, a gente até meio desencoraja algumas pessoas. A gente fala, será que esse é seu momento? Será que vai dar certo com o seu momento de vida? Será que você vai ter tempo para isso, fôlego para isso? Seu telefone vai tocar no final de semana, sabe? Então a gente abre alguns alertas aí, porque não é colocar dinheiro a juros, empreender é uma coisa muito séria. Se você não tem características empreendedoras, você pode desenvolver, mas você tem que estar disposto a desenvolver essas características empreendedoras. Então, eu busco parceiros nessa formação do franqueado. Ele não precisa vir pronto, mas quando a gente percebe que ele está muito longe das características que a gente busca, a gente, de fato, a gente não segue. Então, a gente fala, olha, acho que não é o momento para você, acho que você precisa, talvez, ter um pouco mais de tato com isso aqui, a gente vai cobrar muito nesse sentido. Tem gente que
precisa montar o próprio negócio, ele não está disposto a seguir regras. Então, é importante a gente dizer isso para o empreendedor, que ele vai pegar a ideia de outra pessoa e vai executar a ideia de outra pessoa, né, ou de outras pessoas. Então, realmente, a gente aprendeu ao longo dessa jornada. Hoje, eu falo que eu me divirto tanto com tudo que eu faço, porque a minha relação é muito agradável com o franqueado. A gente adora trocar. Todos os franqueados têm meu número de telefone, todos podem falar comigo, embora eu não seja a pessoa mais apta para responder coisas rápidas. Então, às vezes, se eles falarem com as áreas, vai ser mais dinâmico, mas a gente cria esse lugar de proximidade com o franqueado. Isso reflete na sustentabilidade dessas franquias? Total, como é que tem sido? Total, isso reflete, a gente entende que quanto mais tem essa conexão, a gente entendeu que é corresponsabilidade da gente o sucesso do franqueado. Se ele não vai bem, a gente que tem que sacudir ele, a gente que tem que enxergar, a gente tem que olhar para os números dele, a gente tem que alertar que ele está comprando mal, ou que talvez esteja não otimizando muito a operação dele. Então, a gente se envolve como se a operação fosse nossa. E aí, um pouco dessa dinâmica de loja própria e loja franqueada, a gente começou a abrir mão de lojas próprias para... Tenha lá 4 lojas para pilotar sabores, para pilotar campanha, enfim. Mas não tem mais aquela coisa, porque eu tinha muito... Nossa, que oportunidade, não tem franqueado? Deixa que eu abra essa loja. E aí, hoje eu me seguro, porque senão, realmente, eu já cheguei a ter 12 lojas. E hoje eu tenho 4 lojas, porque eu quero que o meu foco seja, de fato, na estratégia do negócio. E se eu ficar muito envolvida com o operacional, não vai me sobrar tempo para que eu realmente seja estrategista, para que eu busque oportunidades, collabs com as marcas. E essas collabs de marcas, elas estão 100% ligadas a networking. A estar num congresso, a estar num evento, a estar numa feira. Então, a gente participa de vários eventos também para fazer conexão, não só para fazer a venda direta do produto. Você tem um nível, assim, de aproveitamento, entre aspas? Todas as franquias que abriram até hoje continuam? Não. A gente fala que não tem uma receita de bolo, assim, olha, isso é perfeito e a mesma receita vai funcionar para todo mundo. A gente tem várias unidades que fecharam por diversos assuntos. Temas pessoais, a pessoa se mudou, a hora que começou a empreender, falou, não é isso que eu quero para minha vida, não quero essa dinâmica, não quero esse tipo de ocupação, embora a gente tenha uma franquia muito simplificada, o produto vai pronto para o franqueado, ele não faz pipoca. Ele recebe o produto pronto, ele tem que basicamente fazer gestão de pessoas e vender. E tem gente que não tem habilidade com pessoas. Então, a gente tem um pouco dessa característica também, que aí chega no impasse. E aí tem gente que vira pra gente e fala, na minha cidade não tem gente para contratar. Sabe? Aí a gente sabe, e a gente vai lá, a gente se envolve, tem alguma coisa errada. Ou é a sua percepção pessoal, ou é o seu relacionamento com essa pessoa, ou é o que você está remunerando essa pessoa. Alguma coisa pode ser feita para melhorar essa gestão aí, essa habilidade com pessoas. O que a gente tem certeza é que a gente tem um produto delicioso, a gente tem um modelo de negócios validado e a gente tem vários canais que o próprio franqueado consegue acessar. Ele não precisa vender só no quiosque dele. Ele pode fazer eventos, ele pode fazer revendas, ele pode fazer encomendas, ele pode acessar RH de empresas, marketing de empresas para poder vender esses produtos em grande escala. A gente tem franqueado hoje que vende mais fora do quiosque do que no quiosque. Que ele achou um canal. Então, tem gente que vende para cantinas de escolas. Ele vende mais do que ele vende ali no PDV dele. Tem gente que faz muito congressos, tem gente que faz muito show, tem gente que faz estádio de futebol. Então, cada franqueado encontra também o seu caminho de relacionamento ou troca com outros franqueados para buscar esse caminho na cidade dele. Mas o certo é que a gente tem um modelo que funciona. Que a gente... E para você não importa, né? Onde estiver vendendo, exatamente, que venda mais. Exatamente. Legal. E hoje, Elaine, 80% dos seus franqueados são mulheres, né? E o time de liderança da empresa franqueadora, da indústria, também majoritariamente composto por mulheres, por pessoas negras e por pessoas LGBTQIAPN+. Você já tinha mencionado um pouco sobre isso no início da nossa conversa, né? Mas voltando a esse ponto, como é construir essa política de diversidade? E aí pensando nessas duas frentes, uma, a construção da sua equipe, que são as pessoas que você efetivamente vai contratar, né, na sua empresa, nas suas empresas, e na rede de franqueados, né, que isso aí são outros empreendedores, e aí as pessoas vêm com as suas experiências, tem que respeitar esses quesitos que você já listou também, de perfil e de capacidade de investimento,
até disponibilidade de tempo para empreender e trabalhar todo dia, né? Atender o telefone todo dia, como você falou. Como foi construir essa, não sei se dá para chamar de uma política, ou em que medida você adota isso como política, ou tem alguns números que você quer atingir, e os impactos concretos disso para o negócio? Boa. Eu falo que a gente aprendeu a ser intencional com isso. A minha empresa já nasceu diversa, a minha sócia é uma mulher negra, então as pessoas já se conectam com a gente um pouco, entendendo esse nosso espaço, e a gente sempre foi muito ativista num sentido de não desrespeitem meu time, tem gente trans aqui, tem gente preta, tem gente velha, eu tenho vendedora no quiosque de mais de 70 anos, então assim, esse lugar de respeito é o primeiro. Então, se a pessoa falar, cara, não topo isso aqui, se tiver algum fascista no meio do caminho, ele já não topa porque ele vai encontrar com uma pessoa trans, uma senhora, uma pessoa preta, então ele já não vai se aproximar muito desse negócio. Então a gente aprendeu a ser intencional. Mas no começo do negócio, eu confesso que as pessoas, elas buscam franquia por afinidades. Então, dificilmente você vai encontrar uma mulher que ela vai buscar uma franquia de autopeças. Então, naturalmente, o meu produto, ele atraiu mais mulheres. Elas são mais delicadas, elas gostam do detalhe, de fazer lacinho, do presenteável. Então, naturalmente, a gente atraiu mais mulheres. Mas aí estava num 50-50, mais ou menos. Aí, quando a gente resolveu ser intencional, a gente criou comunicação de venda de franquia para o público feminino. E aí, a maior parte são casais. Então, o casal empreende, a mulher toma a frente, e o marido fica nos bastidores, ali a parte administrativa, financeira, mas ela é o tete-a-tete com o consumidor. É como se combinasse, sabe? Esse produto, essa dinâmica já funciona dessa forma. Já no meu time, aí eu tive que ser 100% intencional, porque é fábrica, indústria, então o ambiente já é masculinizado. Normalmente você vai encontrar gerente de fábrica homem, gerente de produção homem, gerente de operações, diretores, então é um ambiente masculinizado. E aí, então, eu fui intencional em trazer também um pouco desse olhar para dar oportunidade para pessoas pretas. A gente conseguiu perceber que várias pessoas são tão competentes, mas estavam ali em cargos de analista 10 anos no mesmo lugar, e que não tinham uma oportunidade de ir para uma coordenação, de ir para ser head de alguma área ou ser diretor. Então, o que a gente trouxe é entender essas habilidades e essas capacitações que essas pessoas já tinham e dar cargo de liderança para elas. E aí a gente conseguiu ter um resultado em números muito maior, porque a gente conseguiu entender que essas pessoas se envolvem e valorizam muito essas oportunidades que elas têm também. Então, a gente tem um time muito, muito envolvido. Essa semana eu fui impactada por um vídeo interno que meu time compartilhou, dos bastidores da nossa convenção. E aí ver o time torcendo por nós ali, ver o time vibrando em cada entrega, em cada resultado, em cada reação do franqueado. Isso foi tão impactante, porque aí a gente entendeu que realmente essa construção de acolhimento faz as pessoas se envolverem e se sentirem valorizadas. E a gente tem depoimentos orgânicos de muita gente, não só franqueados, mas de colaboradores ali, que realmente eles têm tantas batalhas, e nós temos muitas batalhas na vida, e aí essa entra aqui na empresa, essa é uma batalha que eu não preciso trazer aqui para dentro. Eu vou cuidar de realmente fazer dinheiro. Então é meio que a gente descansa. Porque muitas vezes, os relatos que a gente tem, e eu vivi isso também, de estar num lugar que eu tenho que enfrentar o racismo, que eu tenho que enfrentar o machismo, eu tenho tantas outras questões para enfrentar e também fazer um bom trabalho. Então a gente já tira um pouco dessas questões, acho que sobra mais tempo para a atividade final, que é realmente levar porções de felicidade para as pessoas, ter esse propósito de entregar o certo, de fazer bem feito, de fazer junto. Então acho que a gente consegue realmente transformar isso em números. E tem gente, né, para ocupar esses lugares, porque às vezes a desculpa esfarrapada é essa, né? Não encontro pessoas para cargos de liderança. Olha, eu falo que eu tô em Goiás, e Goiás é uma cidade embranquecida, então era muito confortável eu falar, não tem pessoas pretas para eu contratar aqui nesses cargos. Tem que colocar mais energia, eu confesso que tem que ser intencional, tem que abrir vagas afirmativas, tem que provocar. E aí depois eu meio que virei um hub dessas oportunidades. Outras empresas me buscam para também querer fazer essa diversidade dentro do trabalho delas,
Tanto que eu criei um coletivo, eu lidero um coletivo de mulheres negras que empreendem Brasil afora, não é só Goiás. Comecei ali o movimento aqui em São Paulo e levei para Goiás e hoje a gente disseminou isso no Brasil todo, que é realmente a gente ser intencional nas nossas atividades e trocar com empreendedoras pretas, a gente fala das mesmas dores, a gente fala dos mesmos lugares, a gente fala de desafios que eu já enfrentei lá atrás, ou outra que também já enfrentou e que a gente consegue se fortalecer, e o lugar é uma segurar a porta para a outra passar. Então isso me exercita muito no meu negócio, e aí realmente é uma desculpa, a gente escuta isso na política, né? Uhum. Não tem um ministro porque não tem assessor, cara, tem. Se a gente quiser. Eu conheci uma empreendedora em Curitiba, que também é outro lugar muito embranquecido, e ela trabalha com uma marca afirmativa e ela emprega 25 mulheres pretas no negócio dela. Se essa mulher fez isso, qualquer parte do país, em Curitiba, qualquer parte do país pode fazer. Acho até que eu sei de quem você está falando, mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Esse movimento é o Entre Raízes, né? Que você mencionou. Legal, Exato. porque de repente alguém que está nos ouvindo pode se interessar Sim. em participar, em fazer essa troca, né? Também. E que empreender acaba sendo um lugar de solidão, muitas vezes, né? A tomada de decisão ela é muito solitária. Você fica ali num ambiente, às vezes, com dificuldade de dividir suas fragilidades. E aí o Entre Raízes realmente é uma potência que você pode falar de kimono aberto ali, falar sobre suas dores, sobre suas fragilidades, sobre os desafios. E a gente não celebra só coisas menores, a gente celebra coisas muito grandes. Então, às vezes, a minha população tem dificuldade de celebrar, tem dificuldade de contar para as pessoas, e estou faturando, eu faturei meu primeiro 1 milhão. Então, a gente começa a provocar essa abundância de falar de ambição, para falar, sabe, de lugar com dignidade, para falar de oportunidades. Então, a gente traz muito esse encorajamento para que essa população também acesse esses lugares. Bom, vocês já foram para o exterior, né? Vamos falar aí disso e das próximas metas da Popcorn? Boa. A gente fala muito do que deu certo, mas eu vou contar aqui o que não deu certo também. Em 2018, eu recebo o convite para abrir uma fábrica na Flórida, de uma amiga, uma grande amiga, que já empreendia lá, já tinha restaurante lá. E aí, puxa, a primeira resposta foi não é o momento. Eu tenho muito a crescer aqui no Brasil, tinha 3 anos só de empresa, tinha muito a fazer aqui, acho que não é o momento. E aí eu acabei sendo seduzida, eu me deixei seduzir, porque é encantador. Quando você chega nos Estados Unidos, é tudo tão grande, é tudo tão glamuroso. Eu falei, nossa, eu acho que pode fazer sentido. Mas aí, ao longo da jornada, veio uma pandemia e a gente entendeu, depois, no pós-pandemia, mão de obra ficou muito cara, insumos ficou muito caro, e a gente entendeu que a melhor dinâmica não era produzir nos Estados Unidos, mas era produzir para os Estados Unidos. Então, a gente fecha a fábrica, foi muita grana que a gente colocou lá, e a gente abre mão disso, e a gente volta para o Brasil, e com estudos junto com a Apex, junto com a BF, ali entendendo de missões, não só para os Estados Unidos, a gente abre também o nosso leque, e a gente começa a entender que o nosso produto, ele conversa com povos de diversos idiomas diferentes, a gente não precisa estar preso a um único público. Então, a nossa dinâmica hoje é fabricar tudo aqui no Brasil e exportar para alguns países. Então, a gente acabou de chegar agora com a BF de uma missão que foi para a Argentina, a gente está participando de algumas missões, e essa dinâmica de exportação tem feito muito mais sentido para a gente do que no período que a gente ficou com fábrica lá. A gente chegou a abrir lojas, a gente abriu lojas em Aventura, a gente teve quiosques no shopping, a gente vendeu em eventos, a gente teve uma dinâmica, e hoje a gente volta com um olhar de varejo para o exterior. A gente não entrou com a dinâmica de franquia. Agora, nessas novas missões, a gente volta a olhar para a franquia. Provavelmente a gente começa agora essas operações como franquia no Chile, que já é um mercado que está muito amadurecido com franquias e com marcas brasileiras, então tem funcionado muito mais. Mas a gente está olhando muito para essa fatia de mercado de varejo. Hoje no Brasil, quando eu comecei, não tinha pipoca na prateleira do supermercado. E aí hoje, algumas redes já têm uma seção de pipocas.
Tem várias gôndolas com pipocas. Então, é uma área que está crescendo aqui no Brasil. Mas quando eu vou para fora, você já encontra uma gôndola com várias outras marcas de pipocas. Então, é um mercado que já está amadurecido, que já está aberto, que é muito mais fácil de entrar. O ambiente de franquia, às vezes, ainda ele é novo para alguns países. Então, a gente está indo de maneira muito cautelosa, mas nos brilha muito os olhos, assim, essas oportunidades de ir para fora. Fortalece o nosso share de marca aqui no Brasil, quando as pessoas encontram. Então, já direto eu recebo gente que encontrou a pipoca em Miami, tira foto e me manda, sabe? Então, isso vai... O próprio franqueado se sente fortalecido quando ele consegue entender uma marca que conseguiu ir para fora. Então, essa dinâmica de exportar hoje é a dinâmica que mais está funcionando. Daqui a pouco a gente está entendendo que, dependendo dos volumes para determinadas regiões, a gente vai abrir fábrica em alguns países estratégicos, mas sem pressa, com muita cautela, com muito cuidado para crescer de maneira orgânica. E os próximos passos aí, até se você puder falar um pouco sobre as outras marcas que você criou, né? A Pop Milk e a Pop Coffee. Elas estão no plano de expansão? Conta pra gente. Olha, esse ano, a gente olhou muito para produto, mas a gente voltou a olhar, porque a gente tinha pausado o crescimento dessas redes, porque a gente entendeu que é uma dinâmica completamente diferente de você fazer gestão de uma cafeteria. E a gente parou, não vamos vender franquia de cafeteria esse ano, vamos cuidar de quem está. E a gente não quer crescer com essa dinâmica de cafeteria, porque é muito mais complexo. E agora a gente profissionalizou, a gente manualizou, a gente criou uma universidade do franqueado ali dentro, a gente criou uma área com chefe executivo para apoiar o franqueado a todo tempo e a hora. Mudou isso, mudou aquilo, a dinâmica da minha cidade é diferente. Então, a gente, em 2026, a gente vai voltar a fazer expansão de franquia de cafeterias, porque é uma loja que entrega muita experiência, porque o quiosque, você não entra no quiosque, né? E a loja, você entra, tem cheiro de pipoca, tem decoração de pipoca, tem um lugar também afirmativo. A gente traz uma dinâmica que é muito comum na Etiópia, por exemplo, que é servir café com pipoca. Então, são cafés harmonizados com pipocas. Tem um grafite de uma mulher preta com cabelo black power de pipoca. Então, a gente consegue contar um pouco mais do nosso DNA quando as pessoas entram na nossa loja. E a gente faz vários pratos feitos com pipocas. Então, a gente volta a crescer nesse ambiente, a gente vai estar colocando muita energia para 2026 fazer um crescimento para além de popcorn gourmet, mas dessa dinâmica de levar experiência. E a experiência a gente consegue 360. A pessoa sente cheiro, a pessoa tem o visual e a pessoa está inserida dentro desse ambiente de popcorn gourmet. Muito bom. Laine, para a gente finalizando nossa conversa, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui no Como Eu Cresci. Se você pudesse dar uma dica para quem está empreendendo, complete a frase. Para crescer, a empresa tem que... Olha, para crescer a empresa tem que muita coisa, né? Mas eu acho que ela tem que fazer um passo de cada vez. Ela tem que pausar várias vezes para rever o seu planejamento. Planejamento não é um só. Hoje está muito na moda a gente falar de planejamento estratégico e às vezes a pessoa faz e fala que resolveu o ano inteiro. Eu reviso o meu planejamento estratégico todo mês. Então tem que revisitar o que você desenhou para os próximos passos. Hoje a gente está vivendo uma era de IA. As coisas são muito dinâmicas, mas será que a gente está tão dinâmico assim? Será que a gente está preparado para essas mudanças? Será que a gente está flexível para isso? Então, eu tenho provocado muito que o time também precisa estar flexível. Eu venho de uma criação que era muito um lugar de honradez, apertou a mão, é isso e pronto, acabou. E agora eu falo, vamos recombinar? Aquilo que a gente combinou naquele período fazia sentido para aquele período, mas agora mudou, porque a dinâmica da inovação, ela precisa estar atento aos detalhes. Então, a gente tem, de fato, feito outros caminhos que a franquia desenhou, um formato, e hoje, na verdade, a gente fala para o franqueado que ele vai receber novas e boas notícias. Então, a gente amplia possibilidades, a gente amplia parcerias, a gente amplia a forma de
se conectar com as pessoas. Então a gente só tem notícias boas mesmo para levar para o franqueado, porque a gente não retrocede do tipo, isso está dando certo agora, a gente não vai mais por capricho. Não, a gente volta atrás quando a gente entende que tem outros caminhos melhores e que a dinâmica vai fazer com que esse empreendedor ganhe dinheiro e ao mesmo tempo se divirta com o que ele está fazendo. Eu acho que esse é o ambiente, esse é a grande chave. Toda vez que uma área minha começa a se estressar muito, eu falo, opa, tá errado, a gente tem que se divertir aqui. Então, vamos embora revisar que tem alguma coisa no processo que deu errado. Então, a gente revisa o processo para que a gente realmente revisite o nosso plano estratégico, para que a gente revisite a dinâmica de processos que a gente desenhou para que não seja estressante, para que realmente a gente consiga ganhar dinheiro de maneira saudável. Muito bom. Obrigado pela participação aqui no Como Eu Cresci, viu? Você conseguiu me deixar com vontade de comer pipoca de vários sabores aí. Eu acho que essa é a ideia, eu acho que as pessoas que passam pelos nossos quiosques, elas conseguem perceber isso pelo cheirinho da pipoca, conseguem perceber no nosso carinho na hora de embalar. E eu acho que se a gente deixou as pessoas com vontade, acho que esse é o caminho. Missão cumprida, né? Missão Obrigada, cumprida. Elaine. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Podcast Como Eu Cresci é uma parceria da CBN com Valor Econômico e com pequenas empresas e grandes negócios. Eu, Leandro Gouveia, e a Mariana Iwakura fizemos o roteiro e a apresentação. Os trabalhos técnicos hoje de Priscila Gubiotti e Cauã Felipe. Lembrando que o Como Eu Cresci faz parte do projeto Média é Mais, que além do podcast tem também uma cobertura especial nos sites de Pegni e do Valor Econômico, uma newsletter e vídeos nas redes sociais. E se você quer falar com a gente, pode mandar uma mensagem para mim no e-mail miwakura@edglobo.com.br ou pelo Instagram, que é @mari_iwak. Meu e-mail leandro.gouveia@cbn.com.br. Você me acha também no Instagram como @lereisgouveia. Você também pode deixar sua mensagem na caixinha de comentários aí do episódio no Spotify. Não esquece de seguir o Como Eu Cresci na sua plataforma de áudio favorita, deixar também 5 estrelas no Spotify, que ajuda a gente também. Daqui a 15 dias tem um novo episódio. Até lá, Mari. Até lá, Leandro. Obrigada.